Olá, meus amores do sexto ano! A Pro está de volta para mais uma aula, e a aula de número 28. Isso mesmo, a aula de número 28. E o tema da nossa aula é correção. Pois é, nós iremos corrigir a atividade que fala sobre substantivo, certo? Então vamos para a nossa correção. A nossa correção começa com a tirinha de café e Luzia, certo? Que é a tirinha que vocês já até viram em outras atividades, essa mesma tirinha que fala sobre o substantivo concreto e o substantivo abstrato, em que café fala o seguinte: café diz, a professora de português faz o quê? Diz que vai ter a prova. Observe que nesse primeiro balão o A está maiúsculo quando ele diz a prova. Aí ele responde: não estou entendendo o que é um substantivo concreto e nem um substantivo abstrato, né? Ele fala para Luzia. Aí Luzia diz: é fácil, a professora Norma disse que substantivo concreto a gente toca e substantivo abstrato a gente não toca, certo? Aí o que é que ele fala? O que é que ela fala, Luzia? Então, anjo é abstrato? Pergunta para Café. Aí o que é que Café responde? A gente não toca em anjo, que Luzia complementa. Mas aí o que é que Café diz? Café diz que toca sim. No caso, Café está se comparando ao anjo. Aí ele quer dizer que ele é um anjo. Mas vamos para a letra A, que a nossa letra A é em relação ao primeiro balão do quadrinho 1, certo? Que diz o seguinte: a compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal e do texto verbal. A gente já estudou isso em quê? Em tipos de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que tem o quê? A escrita, o texto por escrito. E a linguagem não verbal, relembrando para vocês, é qual? É aquela em que aparece as imagens, somente desenhos. No caso das tirinhas, histórias em quadrinhos também, nós temos os dois tipos de linguagem, que nós chamamos de linguagem mista, quando tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Então, o que é que pergunta aqui? Pensando nisso, explique por que a letra A, aqui no primeiro balão que diz a prova, que vai ter a prova, que a professora Norma disse que vai ser a prova. Então, por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão? Por que será que o Azinho, quando ele diz a prova, Luzia vai ter a prova? Então, por que foi? Então, como resposta você pode colocar: a letra A foi escrita, aqui diz que foi grafada, mas grafada é a mesma coisa que escrita. A letra A foi grafada maiúscula para chamar propositalmente a atenção do leitor, certo? Então, a compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil. Como vocês sempre costumam falar da prova da professora Elisângela, né? Dizer, eita, hoje vai ser a prova, não é pró. Então, quer dizer que a prova foi muito difícil, ok? Então, vamos para a próxima letra, que é a letra B. O humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada de Café a respeito da diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. De acordo com a definição que estudamos nesse capítulo, porque essa compreensão estava equivocada. Então, de acordo com a definição de substantivo concreto e substantivo abstrato, por que Café estava equivocado na conclusão dele? Então, você pode colocar lá. Então, no último quadrinho, a gente observa que Café, ele diz que anjo pode ser tocado, porque no caso ele estava se comparando a um anjo. Então, qual é a resposta que você vai colocar? Porque, vírgula, de acordo com a definição que estudamos, o substantivo anjo é concreto, uma vez que teria existência independente. Então, de acordo com a definição, o substantivo concreto, ele não depende de outro ser para existir, certo? Já o abstrato depende de outro ser para existir. A segunda questão, vocês vão observar essas duas manchetes, que diz o seguinte:
Manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. E a manchete 2 diz: vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Então vamos para o que pede a questão. Utilizar os termos manifestantes e vândalos não é aleatório, mas sim revelador de posicionamento do autor, ou seja, a instituição individual, em relação ao evento reportado, além da realização de ações como legitimar ou deslegitimar a situação relatada. Então ele quer saber qual das manchetes é contra o movimento. É a manchete 1 ou é a manchete 2? A manchete 1 diz: manifestantes queimam mais de 300 carros em protesto na França. E a 2 diz: vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Então está bem claro qual das manchetes está nos indicando um protesto. Então qual é? É a manchete 1 ou é a manchete 2? Então, qual das manchetes é contra o movimento, certo? Não é a favor, é contra o movimento. Então aqui diz como resposta que é a manchete 2, pois identifica os manifestantes como vândalos, um substantivo menos neutro que manifestantes. Então, a gente sabe quando se trata da palavra vândalos, a gente quer dizer que são pessoas que praticam algo de errado, certo? No texto 2 diz o seguinte: em 2008, celebrou-se o centenário da morte do escritor Machado de Assis, considerado por boa parte da crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. As questões a seguir são relativas ao texto abaixo de Ronaldo Bressani. Então, o texto fala, como o título tem, uns oclinhos no meio do caminho. Então, esse texto aqui, com o título, você não vai, só pelo título, não vai identificar o que trata ele. Mas, na verdade, está falando um pouco da vida de quem? De Machado de Assis, certo? Como vocês já leram o texto, a gente vai para a pergunta sobre ele, que diz o seguinte: de acordo com o texto de Bressani, pode-se afirmar que Machado de Assis morreu completamente desconhecido? Não. O escritor quase não produziu obra de poesia e teatro? Também não. Os melhores textos de Machado estão na crônica, no conto e no romance? Sim. Então, quem marcou a letra C está correto, ok? A letra D dizia o seguinte: Machado de Assis, por solidariedade, evita usar ironia em sua obra. Não, ele é muito irônico, ele usa justamente essa figura de linguagem para manifestar a sua opinião, certo? Na questão 4, você vai marcar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, de acordo com o texto, né, lá sobre Machado de Assis, que diz o seguinte: na letra A, o autor Ronaldo Bressani emite opiniões sobre a obra de Machado de Assis, o que se verifica no uso de expressão como indefectíveis, oclíneos, o sujeito fez a diferença e etc. Então, isso aí também é verdadeiro. A B diz: a palavra oclíneos não existe na língua portuguesa, por isso o texto não faz sentido. Então, oclíneos não existe na nossa língua? Lógico que existe, é o diminutivo de quê? De óculos, não é? Então, aí é falso. A palavra oclíneos, usada como diminutivo de óculos, expressa uma conotação de afetividade? Sim, expressa sim. Então, é verdadeiro. A quinta questão, ainda sobre o texto, diz: essas lentes não deixavam passar nada. Lá no primeiro parágrafo. Nesse trecho do texto, ocorrem duas figuras de linguagem muito interessantes: a metonímia e a hipérbole. Estão lembrados que a gente estudou figuras de linguagem: hipérbole, pleonasmo, antítese, eufemismo e metonímia, que nós trocamos o que? A metonímia a gente usa o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, certo? A parte pelo todo. Então vamos aqui. Ele está dizendo que tem duas figuras de linguagem, que é justamente a metonímia e a hipérbole, que é a figura de linguagem que exprime exagero, certo? Então vamos explicar. Como
resposta você pode colocar: a metonímia se dá quando o autor diz que as lentes viam tudo. Lógico. Aí nós temos a metonímia porque quando ele diz que as lentes viam tudo, ele usou uma parte do óculos, né, para identificar que essas lentes ele está usando o quê? A parte da visão. Então ele usou apenas uma parte para identificar o todo. Então aí nós temos a metonímia. E onde é que na verdade a gente vai ter a hipérbole? Então a hipérbole está no exagero de dizer que as lentes não deixavam passar nada. Então aí se encontra a figura de linguagem hipérbole nesse texto, nessa parte do texto. Na sexta questão, no primeiro parágrafo, o autor faz a seguinte declaração: para onde você olhar, tem um machado atravessando a literatura brasileira. O que ele quis dizer com essa declaração? Então, o autor quis dizer, você vai colocar como essa resposta, assim, ó. O autor quis dizer que, por meio de seu olhar aguçado, Machado de Assis captou todos os detalhes da sociedade brasileira de sua época e que ainda estão presentes nos dias de hoje, ok? Então vamos para a próxima questão, que é a sétima. A sétima questão diz o seguinte: o primeiro parágrafo termina com a seguinte frase: tudo foi visto e revisto e previsto pelos oclínios do Joaquim Maria. Sobre essa frase, analise as questões a seguir, assinalando o V para verdadeiro e F para falso. Na letra A diz: não é possível saber quem é esse Joaquim Maria, de acordo com o texto. Então é falso, é possível saber sim. Na B diz: Joaquim Maria é o bruxo do Cosme Velho. Quem lê o texto vai saber que isso aí é verdadeiro. Na C diz: enquanto Joaquim é um substantivo próprio, Maria é um substantivo comum. Gente, a gente aprendeu que substantivo próprio é que nomeia, né? Aliás, nomeia os seres, mas que dá nome àqueles seres da mesma espécie. No caso, se eu tenho um cachorro, eu posso dar um nome para ele. Então, Maria é um ser vivo, assim como também Joaquim. Então, os dois são substantivos próprios. Então, isso aí é falso, porque está dizendo que Maria é um substantivo comum e não é. Relembrando que a gente já recapitulou, todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, certo? Então, a C é falsa. Na D diz: Joaquim e Maria são nomes próprios? Verdadeiro. Acabei de dar o exemplo, então é verdadeiro a letra D. Joaquim e Maria, lá na letra E, são nomes de pessoas, por isso podem ser escritos tanto com a letra inicial maiúscula, quanto uma inicial minúscula. Então, isso aí não é verdadeiro. Todo nome de pessoa, que é nome próprio, você tem que escrever com letra maiúscula, nunca com A minúscula, ok? Então, a letra F diz: a sequência visto, revisto e previsto indica que, realmente, Machado de Assis escrevia sobre tudo o que envolvia a sociedade da sua época. Isso é verdadeiro? Muito verdadeiro. Então, a letra F também é letra V. Na oitava questão, diz o seguinte: no dia a dia, acabamos atribuindo outro significado aos substantivos coletivos de acordo com a ideia que apresentam. Nos exemplos abaixo, explique o que realmente se quis dizer com as palavras destacadas. Então, ó, meu avô Amaro tem um verdadeiro acervo de boas histórias. Então, gente, em se tratando de coletivo, vocês vão saber quem está destacado é o quê? A palavra verdadeiro acervo. Então, o que significa isso? Naquele quadrinho que a Pro já revisou na aula de substantivo, tinha lá o que acervo era coletivo de quais palavras. Então, acervo quer dizer que havia muitas histórias, certo? Então, você vai explicar que acervo quer dizer que havia muitas histórias. Na letra B, como cheguei muito tarde, meu pai abriu a porta com uma alcateia. Então, alcateia, o que quer dizer? Então, alcateia que vai estar destacado porque está se falando de coletivo.
Então, alcateia quer dizer muitas reclamações. A gente sabe que alcateia é o coletivo de lobos, mas aqui ele está pedindo na questão para que você dê o significado desse coletivo no contexto em que está sendo empregada a palavra, ok? Por isso é que alcateia aqui não quer dizer o conjunto de lobos, quer dizer que o pai recebeu ele com muitas reclamações. E na letra C, meus arrependimentos são uma bagagem, que é o que está destacado, que devo carregar por toda a vida. O que quer dizer bagagem aí? São os instrumentos, objetos de viagem? Não, você vai ter que explicar o que bagagem está significando nesse contexto. Então, bagagem quer dizer peso na consciência. De acordo com o texto, ele vai viver o resto da vida com peso na consciência, certo? E na letra D diz o seguinte: uma verdadeira legião, que é o coletivo, vai estar destacado, acompanhou o enterro do Papa. Então, o que quer dizer essa legião? A gente sabe que legião é o coletivo de anjos, mas aqui não está significando isso. Está significando o quê? Que legião quer dizer muitas pessoas, ok? Na letra E, ela anda nervosa porque está com uma penca de problemas. A gente sabe que penca é o coletivo de quê? Isso mesmo, coletivo de bananas. Mas aqui está significando bananas? Não. Então o que significa? Se ela está com uma penca de problemas, ela tem penca, quer dizer que ela tem muitos problemas, certo? E a letra F diz: na faculdade pude adquirir muita bagagem. Olha de novo o coletivo bagagem. Será que nesse contexto bagagem está significando o mesmo bagagem da letra C? Hein? Não. Quando diz assim, na faculdade pude adquirir muita bagagem, então essa bagagem aí quer dizer que eu pude adquirir muitas experiências, muitos conhecimentos. Tá vendo? Então, de acordo com o contexto, as palavras ela têm significados diferentes, certo? Então a letra F significa muito conhecimento ou então muita experiência. E na oitava questão diz o seguinte: às vezes, no momento de escrever um texto, usamos palavras ou coisas que não traz muitas informações ao leitor. Uma maneira de melhorar a sua escrita é evitar usar essa palavra de forma vaga e sem necessidade. Veja nesse exercício como podemos usar substantivos específicos para substituí-la. Observe, a tristeza é uma coisa ruim. Então, observe que eu tenho a palavra coisa. Eu posso colocar no lugar de coisa, eu tenho que colocar o quê? Uma outra palavra que dê sentido à frase, certo? Então, no lugar de a tristeza é uma coisa ruim, eu vou dizer que a tristeza é um sentimento ruim, ok? Certo? Então, vamos aqui substituir todas essas letrinhas, de A até a letra G. Então, comprei várias coisas. Observe que todas as frases você vai substituir, dar o significado para essa palavra coisas. Comprei várias coisas. 2 blusas, uma calça e 2 saias. O que na verdade foi que eu comprei? Foi coisas? Não. Então, no lugar de coisas, você vai colocar comprei várias roupas ou vestimentas, né? No caso, ou roupas ou vestimentas. Na letra B, observe de novo a palavra coisas e vamos ver o que é que ela vai significar. Estas são 2 coisas de que não gosto: falta de respeito e desonestidade. Então, no lugar de coisas eu posso colocar essas são 2 atitudes de que eu não gosto. Porque falta de respeito e desonestidade são atitudes, certo? Na letra C diz: a linguagem é uma coisa muito importante para a humanidade. Então, no lugar de coisa, eu posso colocar que palavra? Então, você vai colocar que a linguagem é uma capacidade muito importante para a humanidade, ok? Na letra D, diz: com o pensamento centrado em alguma coisa útil, é difícil uma pessoa se perder. Então, eu posso substituir coisa por qual palavra? Então, eu posso substituir com o pensamento centrado em algum
objetivo, se eu digo coisa útil, eu posso colocar objetivo. É difícil uma pessoa se perder, então a gente tem que ter o objetivo na nossa vida. Então aqui você pode substituir coisa útil por objetivo. Na letra R diz: uma das coisas mais perigosas que existem é a bomba atômica. Então, no lugar de coisa aí eu vou colocar o quê? Bomba atômica é o quê? Bomba atômica é uma arma, digamos que seja uma arma nuclear, se eu não me engano. Então, no lugar de uma das coisas, vou colocar coisa, então você vai colocar armas. Uma das armas mais perigosas que existem é a bomba atômica. E na letra F diz: li coisas no jornal que me preocuparam. Então, o que eu posso colocar aí no lugar de coisas? Li coisas no jornal. Então, o que a gente lê no jornal é o quê? Notícias, muito bem. Então, você vai dizer: li notícias no jornal que me preocuparam. E na letra G diz: o discurso político é perigoso porque pode transmitir coisas erradas para as pessoas. O que o discurso político pode transmitir? Você pode colocar no lugar de coisas aí, você pode colocar que ele pode transmitir informações erradas para as pessoas, ok? Então, todas essas palavrinhas aí eu substituí pela palavra coisa que estava sem sentido na frase, na verdade. E na letra H diz: a adolescência é uma época perigosa, pois muitos experimentam coisas novas. Então, no lugar dessas coisas novas, eu posso colocar o quê? Que muitos experimentam sensações novas. Ok? Então, a questão 9 diz o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras grifadas são substantivos. Ok? Então, na letra A eu tenho grifada linhas, eu tenho grifado também que e tenho grifada contra. Então, linha eu sei, relembrando o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, seja esses seres com vida ou sem vida. Linha, a gente sabe o que é linha de costurar. Você sabe que tem uma coisa, um objeto por nome linha. Mas você conhece alguma coisa por nome que? Então, eu posso dizer que isso aqui é um que? Não, aqui é um aparelhozinho que eu não sei o nome, mas não posso dizer que ele é um que. Posso dizer contra? Contra também não é um substantivo. Então, você tem que marcar a opção em que todas as grifadas sejam substantivo. Na letra B, tem um operador de serras é substantivo. Tinha uma chance de morrer em serviço 20 vezes maior. Maior é substantivo? Não, não é substantivo. Que é a média dos trabalhadores em todos os outros setores. Outros também é substantivo? Não. Setores sim seria substantivo, mas não está grifado. Então não marca a letra B. Na C diz: os acidentes está grifado e é um substantivo. De trabalho tem probabilidades também, embora não seja um substantivo concreto, mas é um substantivo. Muito maiores de serem fatais quando ocorrem lugares também é substantivo, de onde é impossível escapar. Então, se todos esses três que nós já detectamos, né, que é um substantivo, se todos os três são substantivos, você vai marcar a letra C. Podemos até analisar a D, que nós temos, por incrível que pareça não é substantivo. Temos também tem é verbo, tem um ranking estatístico ou um estudo seria um substantivo, mas no caso aqui teria que ser os três substantivos. Então a resposta correta é a letra C. E nossa última questão, a questão 10, é sobre essa tirinha aqui. Exercício, aí tem aluno pré-A, passe para o diminutivo. Então a frase que tem é: o ladravaz feriu-se no espadachim. Então aqui nós temos, aí ele passou para o diminutivo, ó. O ladrãozinho se feriu com o espadinho. Aí lá no finalzinho ele diz: algumas palavras
são úteis, mas outras, ele quis dizer que outras são ou não. Então ficou aí a dúvida porque ele não terminou o seu raciocínio. Com a reticência lá, os 3 pontinhos, ele não concluiu o raciocínio dele. Mas vamos analisar. A gente vai marcar a alternativa correta de acordo com a tirinha. Então, para pré-A, é importante aprender todas as formas de aumentativo e diminutivo do substantivo, de acordo com o último quadrinho. Ele deixa claro que é importante a gente aprender todos os aumentativos e todos os diminutivos dos substantivos. Então, acho que não. Então, não é. Por quê? Porque quando ele diz algumas palavras são úteis, mas outras, ele deixou aí um vago no ar e quis dizer que outras, ele não tem certeza se são importantes. Então, se são úteis. Na letra B, para pré-A, a existência de alguns substantivos no diminutivo não tem utilidade. Então, vocês observam pela correção que a letra B é a resposta correta. Por que a C não seria correta? Vamos analisar. Como a atividade solicitada pela professora é difícil, pré-A não sabe realizar. Então, isso aí não é verdade, né? Porque ele passou direitinho o diminutivo das palavras, de espada e de ladrão. E na letra D, percebemos na tira a defesa da opinião de que atividades como essa devem ser praticadas na escola. Então, aqui também não seria a resposta correta e vocês marcam a letra B na 10ª questão, certo? Nossa correção termina aqui. Beijo a todos e até a próxima aula.